deboche! Empresários tratam o presidente da República como um bobo da corte, num vídeo que viralizou nas redes. Sob suspeita, a ex-mulher de Bolsonaro é convocada para depor na CPI da pandemia. Confusão nas vacinas. Falta segunda dose em vários estados e o ministro da Saúde dá uma declaração contra a vacinação para os adolescentes. Crise também na Argentina, mas ali num governo de centro-esquerda. E o centenário de um gênio brasileiro, o educador Paulo Freire, faria 100 anos esta semana. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. A CPI da pandemia voltou com tudo nesta semana que passou e ouviu, entre outros, o lobista lá de Brasília, Marconi Faria. Ele tentou fugir da CPI, ficou em silêncio a maior parte do tempo, mas a comissão estava muito bem preparada e levou vários indícios, entre eles troca de mensagens que mostram que o Marconi Faria atuava em conjunto com nada mais, nada menos do que a ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, aquela que é a mãe do 04, do Jair Renan, filho do Bolsonaro. Bom, a Ana Cristina e o Marconi Faria, segundo a suspeita da CPI, fariam tráfico de influência, ela ajudaria em vários órgãos públicos e a CPI investiga se isso tem relação direta ou não com a compra de vacina superfaturada. Ela foi convocada, então, para prestar depoimento. Vejam só, a CPI que investiga a corrupção aprova a convocação da ex-mulher do presidente da República. Os senadores estão avaliando só se vale a pena, se é o caso mesmo dela sentar ali, porque está na reta final. Isso pode gerar uma confusão tão grande no momento em que a CPI vai afunilando os seus trabalhos. Essa Ana Cristina é a mesma daquela mansão em Brasília, que ninguém sabe como é que ela comprou ou alugou. E é a mesma das rachadinhas no Rio de Janeiro. Está sendo investigada. Recolheria o dinheiro dos funcionários de gabinete do Bolsonaro, dos filhos dele. Esse dinheiro ficaria com a família. Gente, realmente muito complicada. A comissão também investiga a denúncia gravíssima de que um plano de saúde especializado em idosos, o Prevent Senior, teria feito uma espécie de teste, teria usado pacientes como cobaias com a utilização de cloroquina, de ivermectina, aquele kit Covid que o Bolsonaro fazia propaganda. Olha só, médicos fizeram essa denúncia, médicos que trabalhavam nos hospitais desta rede Prevent Senior, de que tinham orientação de que era para usar. Chegava paciente ali com suspeita de Covid, taca no sujeito ivermectina, cloroquina, que são medicamentos sem eficácia comprovada para Covid-19, tem eficácia para outra coisa, mas não para Covid-19. E mais que isso, em alguns casos podem agravar o quadro de saúde do paciente. Então é algo, se for comprovado, criminoso. Será que o convênio agiu só para parceria política, para sustentar o discurso do Bolsonaro, ou tinha interesse também de grana? A Prevent Senior, é bom que se diga, nega. Diz que não, nunca fizemos isso. A CPI vai investigar e isso vai estar no relatório final, que, aliás, já está avisado. Vai ser um relatório bastante pesado, indicação de vários crimes de responsabilidade contra o presidente da República. Uma comissão de juristas foi chamada para ajudar a compor esse texto, da base jurídica mesmo, para o texto final da CPI. E o Senado vai encaminhar o relatório também para o Tribunal Penal Internacional, apontando pelo menos 2 crimes contra a humanidade que teriam sido praticados por Bolsonaro na crise do oxigênio em Manaus e na condução da pandemia junto às populações indígenas. É uma situação bastante grave para o Bolsonaro. Para completar o quadro complicadíssimo na saúde, o ministro Queiroga, que é médico, mas que é um bolsonarista, política no governo de saúde é do Bolsonaro, não é de mais ninguém. O ministro Queiroga deu uma coletiva lamentável esta semana, colocando em dúvida a vacinação para os adolescentes de 12 a 18 anos. Vacinação que já começou. Muitos, 3 milhões no Brasil, já tomaram a primeira dose. E vem o ministro e dá uma entrevista dizendo, não, quem já tomou a primeira dose não deve tomar a segunda, foi precipitada a decisão de dar a vacina. Ministro,
Vários países do mundo já estão dando essa vacina, Estados Unidos, Canadá, o Chile aqui perto da gente, para proteger os jovens, os adolescentes. E ele vem levantar dúvidas, deixam os pais inseguros, e os meninos e as meninas também. É um irresponsável. Na verdade, o que está por trás disso? Falta vacina de segunda dose para os adultos. No caso da AstraZeneca, muita gente que tomou a primeira dose da AstraZeneca, adultos eu estou falando agora, na hora de tomar a segunda não tem, porque o governo trabalhou mal. Aí tem que pegar a Pfizer e dar para os adultos. E a Pfizer é a vacina indicada para os adolescentes. Então, você tem que pegar a Pfizer e dar para os adultos, falta para os adolescentes. Ele vem com esse discurso para justificar, porque não tem vacina. Então, que nome a gente pode dar a isso a não ser uma política genocida irresponsável? É um absurdo. Eu tenho filho que foi vacinado nessa idade e eu fico indignado com essa situação. É um governo completamente irresponsável. Bom, a imagem da semana principal que rodou as redes foi a imagem do deboche. Empresários reunidos num jantar em São Paulo, na casa de um ricaço, e o Nagy Narras, né, que era o dono do apartamento, da casa, estavam ali Michel Temer, outros empresários, dono da TV Bandeirantes, Johnny Saad, representante da Globo, representante do Estadão, gente rica para todo lado. E aí lá pelas tantas, o filho de um empresário, Paulo Marinho, fez uma imitação do Bolsonaro, debochando, tratando o Bolsonaro como idiota. Fingindo que era o Bolsonaro falando assim. E bobo da corte. Todo mundo riu. Inclusive o Michel Temer, que estava lá, aplaudiu. Depois ligou para pedir desculpa para o Bolsonaro. Mas isso mostra como é que a elite encara o Jair Bolsonaro, como um bobo da corte que ele é. Vamos acompanhar um trecho. Tanto creme branco, estou acostumado só com leite condensado só, tá ok? E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais, porque tu salvou o careca de levar minha hemorroida, porra. E essa cartinha que eu recebi tua, eu achei ela meio infantil, meio marica. Eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na Praça das Três Poderes e dar de chibata no lombo do Alexandre de Moraes? Assim não vai dar. Bom, no campo político, Bolsonaro parece estar respeitando aquela trégua que ele combinou com o Temer, depois do 7 de setembro desastroso, mas o Congresso e o Supremo vão dando sinais para ele de que a situação não está boa. A direita tradicional parou de falar em impeachment, mas em compensação o Senado devolveu para o governo a MP, medida provisória das fake news, falou: não presta esse texto que você mandou para cá, tchau. O Senado não aprova o nome que o Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal, aquele André Mendonça, terrivelmente evangélico. O Senado botou na gaveta e não aprova. A Câmara também deu um outro recado, aprovando quarentena obrigatória para militares e policiais que queiram se candidatar a cargo político. E aí os bolsonaristas raiz não gostaram. Não pode policial, sargento, soldado se candidatar. Isso vai valer a partir de 2026. São recados, são recados. Outro recado vem das pesquisas. Queda de aprovação continua. Pesquisa Datafolha que saiu esta semana. Ruim, péssimo. 54% dos brasileiros consideram que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. É o recorde histórico. É a curva vermelha. Ótimo, bom, apenas 22%. Então, olha a diferença. Se a eleição fosse hoje, Lula teria no primeiro turno, no cenário mais provável. 44%, Bolsonaro 26%, Ciro 11%, Dória 6%. Lula muito próximo de ganhar a eleição no primeiro turno. E no segundo turno, o Lula dá uma lavada no Bolsonaro. 56-31. Lula ganha de todo mundo, inclusive. E o Bolsonaro perde de todo mundo, até do Dória. Tem disparado a maior rejeição. Uma situação bastante complicada para o Jair Bolsonaro. Ele tenta ganhar fôlego. Aprovou aumento de imposto do IOF para tentar fazer esse programa social que ele quer fazer para recuperar um pouco da popularidade, especialmente entre os mais pobres. A direita tradicional, essa aí do Temer, do PSDB, não consegue achar um candidato para o ano que vem.
voltou a atacar o Lula, dizendo que o Lula, na economia, pode ser perigoso para o Brasil. Perigoso. O risco do Lula é gerar emprego, acho que mostrou isso no governo anterior. O Lula deu um sinal de que está dialogando com os setores empresariais. A dona do Magazine Luiza, a Luiza Trajano, foi eleita pela revista Time entre as 100 personalidades do mundo no ano de 2021. Quem é que escreveu o texto de apresentação da Luiza Trajano na revista lá? Revista estrangeira. O Lula. Mostrando a proximidade com a Luiza Trajano, mostrando, né, dando um sinal aí. No meio de tudo isso, a oposição marcou novos atos de rua, de volta à rua, no dia 2 de outubro e no dia 15 de novembro, para voltar a dizer: fora Bolsonaro, chega, fora Bolsonaro. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é o presidente do país vizinho aqui, da Argentina, Alberto Fernandes. Um homem de centro-esquerda, peronista, moderado. Ele foi eleito derrotando a direita argentina, o Macri, lembram? O ex-presidente, que tinha arrebentado com a economia da Argentina, fez um programa lá neoliberal, né? Aumentou a dívida, teve que pegar dinheiro do FMI. Aí entrou o Alberto Fernandes, do peronismo, que é esse movimento popular na Argentina, nacionalista. E foi o Alberto Fernandes tendo como vice a Cristina Kirchner, ela mais combativa, né, ex-presidenta. E veio a pandemia, comércio fechado, economia fechada, recessão, desemprego. Ele teve uma postura muito responsável, ao contrário do Bolsonaro, pediu para as pessoas ficarem em casa. Mas isso gera desgaste para o governo, né? Porque muito desemprego, as pessoas, negócios quebrando, desgaste do governo. E para piorar, houve um escândalo durante a pandemia, depois se ficou sabendo, o Alberto Fernandes fez uma festinha com a mulher dele. Pedia para todo mundo ficar em casa para não fazer aglomeração e fez uma festa. Isso gerou muito desgaste também para o governo. Aí na última semana, eleições primárias parlamentares. Na Argentina tem isso, eleições prévias. É como se fosse uma simulação da eleição para valer. E nesta simulação, o Alberto Fernandes perdeu feio para os adversários conservadores. Perdeu especialmente na província de Buenos Aires, não na capital, na província, que é a área mais populosa da Argentina e onde os peronistas sempre ganham. Então é algo muito sério, significa que ele está perdendo base de apoio popular. E a consequência, a Cristina vice escreveu uma carta descascando o presidente, dizendo que ele tem que ser mais firme, mais efetivo, está com uma política econômica muito moderada, muito próxima do liberalismo. Então a Cristina está pedindo que o governo seja mais combativo. 5 ministros colocaram os cargos à disposição. Ministros próximos a Cristina Kirchner. Então é uma crise grave no peronismo. Vamos ficar de olho. Certamente o Lula está olhando o que acontece na Argentina, porque muita gente aqui no Brasil dizia: olha Lula, por que você não sai de vice em vez de ser o candidato a presidente? Na Argentina não está dando muito certo. A Cristina, que é a personalidade forte, é a vice, o presidente mais fraco. Isso gera um curto-circuito ali. Então o Lula deve estar acompanhando. E nós também devemos acompanhar, porque a Argentina, esse governo, faz parte dessa onda de tentar reconstruir governos mais progressistas em toda a América do Sul. A gente espera que a Argentina se recupere e passe por essa crise. De qualquer maneira, Alberto Fernandes na panela de pressão.